Bom dia a todos, bom dia a todos os que estão nos acompanhando. Nós abrimos hoje, de forma bastante especial, o nosso ciclo de discussões e de debates sobre a nova lei de licitações de contratos administrativos, e é especial porque hoje ela está sendo realizada em conjunto com a iniciativa do IBDIC quanto ao café da manhã, né? O nosso tradicional café da manhã do Instituto Brasileiro de Direito da Construção. Então, isso é uma iniciativa conjunta, ciclo de debates do Comitê de Contratações Públicas sobre a nova lei, com o café da manhã. E a discussão de hoje é uma discussão que não poderia deixar de ser mais importante para todo o setor de direito da construção, que são as alterações de contratos. Quais são as alterações mais importantes advindas com a nova lei 14.133 em relação à lei anterior 8.666. Para esse encontro nosso, nós teremos 3 debatedores. Eu, a doutora Gabriela Duque e o doutor Sérgio Loureiro. A Gabriela, como todos conhecem aqui, né, é advogada com pós-graduação em Direito Público, uma advogada com grande experiência na área de contratos administrativos de construção. E o Sérgio Loureiro é um dos mais proeminentes engenheiros, assistente técnico e perito na área de contratos em geral, contratos de construção em geral, mas tendo enorme experiência em contratos públicos também de construção. Então, acho que será uma oportunidade rica de nós debatermos e refletirmos sobre que grandes alterações foram ou não e como que ela impacta todo o setor. Eu convido a todos aqueles que estão nos assistindo para que participem também usando os nossos canais aqui do Zoom, né, que são o Q&A ou então o chat. Bem, antes de começar o nosso debate, que eu estruturei mais ou menos, vou fazer uma rápida apresentação sobre o tema, só para a gente contextualizar. Logo depois eu passarei para a Gabriela, que tem um trabalho muito importante, já publicado, sobre os aspectos que envolvem o direito ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, frente a algumas mudanças trazidas na Lei 14.133, e depois farei provocações ao Sérgio, assim como a Gabriela, para que a gente possa extrair o máximo possível desse nosso encontro. Para aqueles que não estão ainda tão familiarizados com as mudanças trazidas na Lei 14.133 quanto às alterações de contrato, eu só faço uma rápida observação, que esse é talvez um dos pontos mais relevantes do direito público dos contratos, em especial dos contratos de construção. Por quê? Porque no direito privado, como todos aqui sabem, as questões, quando há necessidade de alteração de um contrato de construção, as partes se reúnem, ninguém tem o poder de impor ao outro nenhuma modificação, então as partes se reúnem e tentam encontrar um consenso para que se elas alterarão ou não alterarão. Tanto que no direito privado isso não é tão relevante quanto no direito público, que traz aquelas famosas cláusulas exorbitantes que entregam à administração pública o poder-dever ou dever-poder, dependendo da corrente doutrinária, de alterar unilateralmente o contrato. Na Lei 8.666, nós tínhamos aquela estrutura de que as alterações unilaterais entregariam ao particular o direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de sua proposta. E aí eu já posso lhes adiantar que essa premissa ela se mantém, e nem poderia ser diferente, tendo em vista que a nossa Constituição assim estabelece no seu artigo 37. Né? Mas ela, em face de algumas inovações, tanto decorrentes de jurisprudência dos órgãos de controle, quanto também até de legislações anteriores, como RDC e parcerias públicas e privadas, concessões, algumas alteraçõezinhas foram realizadas. E que eu poderia aqui tentar fazer um esforço rápido de destacar a todos o seguinte: o primeiro ponto de atenção é para os engenheiros. Aí, Sérgio, eu não sei se você teve a oportunidade de ler a lei e identificar a nova Lei 14.133, que há a previsão de alterações de projetos decorrentes
de circunstâncias quaisquer. Mas, caso isso venha de falha de projeto, a lei indica que aqueles que deram causa às falhas de projeto, normalmente os engenheiros projetistas em especial, eles poderão vir a ser responsabilizados pelos danos que tiverem causado à administração. Então, o particular tem direito ao reequilíbrio nessa hipótese, mas aquele que deu causa à eventual falha, ele poderá vir a responder indenizando a administração pelos gastos a mais que a administração trouxer. Depois, se você quiser, a gente pode também debater sobre esse ponto. Outra alteração bastante significativa trazida na Lei 14.133 é aquela velha história dos 25%. Só para que vocês se lembrem, a jurisprudência e a interpretação que se fez, mesmo porque assim mesmo se indicava pela direta menção na Lei 8.666 ao limite dos 25% para fins de alteração contratual, agora, na Lei 14.133, não é bem assim, né? Ainda existem muitos debates a se sucederem, mas o que nos parece é que a lei ela tentou evitar de transformar a realidade, a engenharia, em algo que pudesse, mesmo contra a natureza, se encaixar dentro de limites muito impraticáveis daqueles 25%. Por quê? Como vocês sabem, pode ser que advenham situações, por exemplo, geológicas que importem em alterações que levem a que o valor do contrato ultrapasse os 25%. A nova Lei 14.133, ela não estabelece, então, aquele limite da 8.666. O que ela faz é dizer que, na hipótese de alterações unilaterais praticadas pela administração pública, o particular tem o direito de decidir se ele suporta mais do que 25% de alteração ou até, no máximo, que aí ele é obrigado a suportar 25% de alteração. E no caso de reformas, como vocês bem sabem, todos nós, a previsão se mantém em termos de 50% de alteração. Essa vai ser será com certeza um grande debate com a Lei 14.133, e eu acho que ela traz uma boa solução quando ela prevê que, mesmo havendo qualquer alteração, não importa se 10, 15, 30, 40, 60%, não poderá desnaturar o objeto daquele contrato administrativo realizado, né? Isso é absolutamente correto, né? Para evitar alguma fraude. Você contrata uma praça para depois construir uma escola. Você contrata uma rua para construir depois 10 avenidas. Não tem menor sentido, né? Então, eu acho que o sistema ele ficou um pouco mais aderente à realidade ao reconhecer que, em determinadas circunstâncias, podem advir, sim, alterações, tanto de qualidade, e aí a lei tenta fazer uma melhor delineamento dessas alterações de qualidade e alterações de quantidade, o que eu acho que facilitará o intérprete, né? Mas havendo oportunidade ou necessidade, na verdade nem é oportunidade, necessidade de alteração do contrato que ultrapasse os 25%, haverá então condição, mais segurança jurídica para que o administrador público assim promova, assim como o particular o aceite, caso ele reconheça que aquilo está aderente a seus interesses também, né? No que tange ao reequilíbrio de contrato, eu não vou dedicar aqui nem um minuto, porque a Gabriela vai tratar bastante conosco, mas já adianto que a nova lei ela acabou trazendo para os seus dispositivos aquela jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União, inaugurada na década de 2000, num leading case muito famoso do ministro Marcos Vilaça, do querido ex-ministro, né, do Tribunal de Contas da União, ministro Marcos Vilaça. É importante também mencionar algo que eu gostei enormemente e que nós, que atuamos na área de direito da construção, a gente costuma cuidar, que é de que, quando há algum fato que gere desequilíbrio ao contrato, isso tem que ser o mais proximamente possível negociado, tratado, enfrentado por todas as partes.
por ambas as partes. Antes, na Lei 866, isso não tinha essa previsão. Então, o que acabava acontecendo com muitas das empresas e, inclusive, advogados que assessoravam, para ajudar o comercial daquela empresa a não entrar em conflito com a administração pública, ia empurrando com a barriga aquela alteração, aquela consequência da alteração advinda, de modo a quase esperar o fim de um contrato para pedir, então, pleitos, inclusive, muitas vezes, multimilionários, de grandes empreendimentos de infraestrutura nesse nosso país. A nova lei diz assim, não, isso não pode mais. Cada termo aditivo que for assinado e que tiver, por exemplo, prorrogações de prazo, modificações de objeto, tem que ser ali enfrentado quais as consequências do desequilíbrio econômico-financeiro. Eu sei, isso é o mundo ideal, inclusive adorei, parabenizei naquele nosso primeiro encontro o relator da Lei 14.133, o ex-senador Antônio Júnior Anastasia, atual ministro do Tribunal de Contas da União. Parabenizei muito por essa iniciativa de inserir esse dispositivo, porque ele é eficiente, ele gera uma boa condição para que tanto a administração quanto o particular contratado tenha mais segurança jurídica e previsibilidade nos seus esforços, nos seus recursos, né? Contudo, nós aqui conhecemos a administração pública brasileira e sabemos que isso será um grande esforço de qualificar os seus servidores que acompanharão os contratos administrativos para realmente, identificado a alteração que gere, ou algum fato que gere desequilíbrio econômico-financeiro, rapidamente tratar, decidir e reequilibrar, ou não reequilibrar, mas com decisão adequada e bem enfrentada em processo administrativo da contratação, né? A lei trouxe algumas limitações para alterações contratuais nas hipóteses de contratação integrada e semi-integrada. Eu não vou adentrar aqui nos seus detalhes, mas depois no debate, se houver oportunidade, nós podemos comentar, né? E também algo muito importante, de que expressa a previsão de que na hipótese de extinção do contrato, né, seja por ato unilateral ou seja por algum outro fator, é dado o direito ao particular ao reequilíbrio econômico-financeiro desse contrato. A gente já viu muitas discussões de que não cabe reequilíbrio depois de extinto do contrato. Caberia, no máximo, uma indenização. São questões de semântica. Eu concordo que pode ter a indenização, mas ela tem como causa aquele desequilíbrio anteriormente surgido. Então, a nova lei vem tentar deixar isso evidente, sem nenhum tipo de mais discussão, né? E, por fim, antes de passar a palavra para a Gabriela, nós temos algo que já vinha sendo reconhecido tanto pelos órgãos de controle como pela AGU, no caso da União, de que o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro não era apenas um direito do particular frente à administração, mas um direito também da administração frente ao particular quando algum fato tenha ensejado o desequilíbrio em desfavor da administração pública. Isso eu acho que é correto, é justo, não há dúvida nenhuma, e nós todos teremos que enfrentar de uma maneira mais cuidadosa. Para vocês verem, nesses rápidos 10, 12 minutos de exposição, que nós poderíamos ficar aqui semanas discutindo detalhes de cada um desses temas, né? O nosso tempo hoje é de 1 hora, então nós levantaremos os problemas, não conseguiremos resolver todos, e espero que tenhamos outras oportunidades para continuar debatendo. Gabi, por favor, o que você nos traz sobre essa questão do desequilíbrio, do reequilíbrio e do equilíbrio dos contratos, por favor? Bem, bom dia, Alexandre, bom dia, Sérgio, bom dia a todos aqui, colegas e amigos do IBDIC e todos que estão participando aqui do evento. Alexandre, você colocou uma coisa importante, dizendo que esse tema, as alterações contratuais, talvez seja uma das mais relevantes, né, no nosso regime jurídico dos contratos públicos. Eu diria que ele é relevante e ele é talvez do mais presente, porque assim, eu desconheço um contrato de obra pública que tenha iniciado e concluído no Brasil, chegado ao fim sem não ter alterado, seja um cronograma financeiro, seja um aumento quantitativo, seja... esse eu não conheço, eu vou até perguntar para o Sérgio na sequência se ele conhece algum, que para mim seria uma informação inusitada.
Eu separei alguns temas aqui que eu achei relevantes para a gente exaurir, porque eu acho que efetivamente exaurir no sentido de discutir, né? Porque exaurir seria impossível nesse tempo. Realmente é um tema que eu acho que existe um papel importante, né, dos engenheiros, dos advogados e do judiciário, porque assim não tem mais cabimento o nível de insegurança jurídica que as partes contratuais vivenciam quando estão tratando de uma alteração contratual que existe no país, né? Então, eu acho que isso é um tema realmente que precisa ser debatido em detalhes, principalmente agora com o novo regime, que veio, sim, para avançar em alguns temas, e houve, na minha avaliação, alguns regressos, mas, indo especificamente ao ponto do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, ou melhor, das alterações bilaterais com o propósito de manter a equação, eu vou pincelar aqui algumas questões que eu acho que tem mais efeitos concretos, digamos assim, no dia a dia dos contratos, que você já não antecipou, porque você já antecipou algumas coisas importantes, né? Para fazer isso, eu vou precisar, sem querer trazer muitas teorias, mas voltar um pouco atrás, para a gente entender de onde a gente veio e para onde a gente está indo, né? Então, assim, como quase tudo no nosso direito administrativo, a gente há muito tempo que importou, né, teorias francesas a respeito dos contratos públicos, inclusive com relação à alocação dos riscos. Só que na teoria francesa, eles dividiam ali os riscos administrativos e o econômico-financeiro, né, os administrativos relacionados a uma postura da própria administração pública, seja na qualidade de Estado, né, ou de própria parte contratual, e os riscos econômico-financeiros. Essa teoria ela dizia que os riscos, a ALIA, como se gostava de falar, administrativa, eram atribuídos à administração pública. Os riscos econômico-financeiros eram compartilhados entre as partes, né, da forma que se melhor se dispusesse. Aqui no Brasil, né, de certa forma, inusitadamente, se convencionou que todos os riscos, sejam aqueles classificados como administrativos, como os econômico-financeiros, deveriam ser atribuídos à administração pública. E o fundamento que era utilizado por isso era o artigo 37, inciso 21, da Constituição Federal, que dizia que existiria um direito à manutenção das condições efetivas da proposta trazido no contrato. Então, você tinha aqueles quadros da 866 que você preparava a sua proposta, conhecendo naturalmente, profundamente o objeto e sua dinâmica de custos, e você sabia que, havendo algum evento posterior imprevisível ou previsível, de efeito calculável, fato físico, caso fortuito, você sabia que existiria a oportunidade de sentar, né, com a administração pública e tratar e pedir um reequilíbrio e ser deferido, e era interesse das partes, até porque todas querem, ao fim e ao cabo, a entrega do escopo contratual. Já ali em 2004, né, com a lei do PPP e posteriormente com a lei do RDC, essa forma de distribuição peculiar, porque de fato isso era uma peculiaridade muito do nosso regime jurídico, ela foi dando sinais de que não funcionava, até porque de fato nem sempre a administração pública ela tem capacidade de melhor gerenciar todos os riscos econômico-financeiros do contrato, né? E isso tornava naturalmente aquele empreendimento, aquela obra mais caro em todos os sentidos, porque alguém tinha que colocar dentro da sua proposta aquele risco ou não, e a administração pública não conseguia, muitas vezes, gerenciar adequadamente. Então, a nova lei de licitações, ela trouxe o que, na verdade, já existia em algumas leis brasileiras, a exemplo da lei PPP e RDC, e estabeleceu, bem parecido com a lei anterior, que haverá efetivamente a possibilidade de se realizar alterações bilaterais para fim da manutenção do equilíbrio contratual, mas ela incluiu, no final do dispositivo, especificamente no 124, inciso 2, a linha D, uma frase que muda muita coisa, né? Que é respeitada em qualquer caso a repartição objetiva dos riscos. Essa frase, bem simples, muda muita coisa, né? Porque não é que era simples no passado fazer uma proposta numa licitação para uma obra pública, é uma atividade extremamente complexa, mas agora você traz uma complexidade maior, né? Em termos de efeitos concretos com relação a isso, você vai precisar efetivamente se debruçar não só no objeto contratual, não só nos seus custos, mas também numa matriz de risco do contrato, da forma como eles estão alocados, para definir como é que isso vai ser tratado, e por trás disso tudo existe muita discussão, muita ciência, digamos assim, não é realmente uma tarefa fácil. Você
comportar dentro da sua proposta essa divisão dos riscos que estão relacionados naturalmente a fatos que são imprevisíveis ou previsíveis de efeitos incalculados que podem vir a acontecer durante a execução do contrato. Então, essa talvez seja a maior alteração sob essa perspectiva que a lei trouxe e que o maior impacto concreto, digamos assim, no dia a dia das construtoras para formularem, porque isso elas vão vivenciar em toda a licitação. Naturalmente, a lei só obriga a existir a margem de risco nas obras de grande vulto, mas poderá ser feito isso em outros tipos de contrato, e é isso que a gente tem visto, por exemplo, nas estatais, que obras até de valor pequeno, você se prevê uma matriz de risco, e agora todas as licitantes vão ter que se debruçar sobre isso, e não é uma tarefa fácil. Já não era fácil, hoje ficou mais difícil ainda. Mas tem 2 pontos que eu acho que você antecipou alguma coisa também, Alexandre, a respeito disso, que eu queria chamar a atenção com relação à nova lei de licitações a respeito disso. A primeira coisa, que eu acho uma novidade boa, é que o artigo 22, ele previu como cláusula obrigatória no contrato a definição de um prazo para a administração pública analisar ou responder o pleito de reequilíbrio contratual. Né? Isso rompe, de certa forma, com uma tradição que existia dentro da nossa administração pública, né? Que era muito comum se fazia um pleito de reequilíbrio econômico-financeiro, muitas vezes até por uma limitação técnica, né? Eu diria até que, na maioria das vezes, até por uma limitação técnica de apreciar, né, temas tão complexos, aquilo ficava meses, quiçá anos, e quando chegava no final do contrato, talvez você tivesse uma resposta, né? E a gente sabe dos efeitos danosos que essa insegurança, sob a perspectiva do contratado, trazia ao empreendimento como um todo, né? Tá bom, mas vai ter prazo, e se a administração pública não cumprir? Qual é a consequência, né? A lei não estabeleceu uma consequência. Mas aí você vai estar diante de um descumprimento contratual por parte da administração pública. E, quiçá, né, em algumas hipóteses, até podendo manejar uma exceção do contrato não cumprido para se eximir de eventuais penalidades ou consequências de forma geral, caso você não consiga cumprir as suas obrigações contratuais em razão daquela inércia que gerou um descumprimento contratual por parte da administração pública. Né? Isso, para mim, é um ponto relevante. A segunda coisa é que a lei, encampando, de certa forma, aquela teoria da preclusão lógica, né, do direito a um reequilíbrio econômico-financeiro contratual, ela estabeleceu objetivamente que esses pleitos precisam ser apresentados durante a vigência contratual e, inclusive, antes da assinatura de eventuais prorrogações dos contratos. Né? Isso, na verdade, era uma tese que já vinha sendo trabalhada dentro das procuradorias, né? Vimos vários pleitos serem negados sobre a justificativa de que você assinou uma prorrogação do contrato e manteve o mesmo preço, e por isso agora como é que quer fazer o reequilíbrio, e agora eu acho que a lei... eu não concordo que isso seria uma preclusão lógica, mas pelo menos se esclareceu, né? Se deixou mais clara essa regra do jogo, que muitas vezes no passado se aparecia como uma surpresa, depois que você já tinha assinado a prorrogação contratual e queria exercer o seu direito ao reequilíbrio econômico-financeiro contratual. Bem, saindo um pouco, e Alexandre, eu peço que me interrompa se eu estiver passando um pouco do tempo, saindo um pouco do tema do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, eu queria falar de 3 temas importantes. Um que você já tratou, antecipou algumas questões, que é com relação à supressão do parágrafo 2º do 65 da lei anterior, ou seja, a não mais existência de limites, pelo menos sob a perspectiva do valor contratual para as alterações contratuais, e eu concordo com você, né? Isso trouxe a lei um pouco mais para a realidade das obras, dos contratos em geral, que efetivamente existiam alterações que eram necessárias, que não faria sentido nenhum a administração pública, por exemplo, rescindir o contrato e fazer uma nova licitação, porque não poderia passar dos 25%, era mais custoso, né? Principalmente para o poder público, além para a relação, mas ela se via obrigada a fazer porque eu cheguei no limite dos 25%. Então, eu acho que efetivamente a lei avança, né? Ela traz a questão sob a perspectiva para a realidade, né? Ela traz para uma perspectiva do interesse das partes de entrega daquele empreendimento. Agora, isso gera um pouco de insegurança jurídica, eu preciso admitir, né? Porque a transfiguração do objeto da licitação, que continua sendo e sempre será
um limitador das alterações contratuais, ela existe, não precisava nem estar escrita, inclusive, na lei, porque isso é decorrência do princípio da própria vinculação ao instrumento convocatório. Ela existirá. O que vai existir, talvez, é um ônus maior argumentativo de quem está trabalhando nessas alterações contratuais para mostrar que aquilo não transfigura o objeto contratual, mas eu assim vejo com um certo receio a insegurança que isso vai gerar para o gestor público de fazer as alterações, porque antes ele tinha a regra objetiva, né? E dentro de uma regra objetiva era muito mais seguro, sob a perspectiva dele, dizer sim ou não para aquelas alterações, independentemente do interesse da própria administração pública ou do interesse do público. Bem, seguindo aqui nos temas que eu tinha separado, que eu entendo que são relevantes relacionados às alterações contratuais, eu queria falar só de 2 dispositivos simplórios, entre aspas, mas que trazem uma repercussão assim, muito grande para essas alterações contratuais, o 127 e o 128. O 127, ele já predefine uma fórmula como a administração vai chegar ao preço dos itens que vão ser incluídos na planilha contratual no curso do contrato. Ou seja, a lei, ou seja, a gente está falando da hipótese em tese, ela já predefine como as partes vão definir o preço para itens novos que vão ser incluídos no contrato. Itens novos significa itens que não existiam na planilha contratual. O 128 é aquela famosa regra da manutenção do desconto original da proposta durante o curso de toda a contratação, inclusive na realização dos aditivos contratuais. Todo mundo sabe que essas 2 regras, elas foram absorvidas da jurisprudência do TCU, né? Esses métodos, principalmente o 128, a questão do desconto, ele foi criado pelo TCU para se apurar, se quantificar o dano decorrente de jogo de planilha. Significa o quê? Quando existia jogo de planilha, eu criei um método para quantificar esse dano e imputar a obrigação de ressarcimento para o privado. Até aí, problema algum. Você podia até discutir se aquele método estava errado, mas era uma presunção relativa de que existiria um dano da administração pública. O problema começou a existir com relação a essa regra quando essa presunção relativa virou presunção absoluta, quando ela foi absorvida primeiro na Lei de Diretrizes Orçamentárias, posteriormente no decreto que trata sobre a orçamentação de obras civis de engenharia com recursos da União e agora como regra geral pela 8666, pela 14133. Eu tenho uma preocupação muito grande com relação a essa regra, depois eu vou jogar a bola aqui para o Sérgio, porque eu sei que ele vivenciou no dia a dia problemas decorrentes desse tipo de regra, mas assim, o mais concreto, talvez o mais prático, é que para mim ela cria preços fictícios, né? Ela é um grande incentivador da criação, assim como a outra regra, que diz que para você chegar no preço unitário dos novos itens, vai fazer uma correspondência, ele chama de relação, né, entre a diferença do orçamento base e a proposta, vai pegar o preço de referência nas planilhas, nos sistemas de mercado, no SIC, e vai aplicar esse mesmo percentual. Que preço é esse? Nem é o da referência, nem é o seu, é um criado através de uma forma que a lei resolveu que era adequada. Então, para mim, essas 2 regras, ela tem um grande problema de criar preços fictícios, muitas vezes que são inviáveis, né? Para o contratado manter. E também cria um problema futuro, mesmo que não seja inviável, que é o seguinte: eu criei um preço fictício, seja para um item novo, ou seja na hipótese de um aditivo contratual. E amanhã eu vou pedir um reequilíbrio porque houve uma alteração do custo extraordinária com relação àquele item, e eu preciso fazer o reequilíbrio, eu tenho direito ao reequilíbrio, está lá na matriz de risco. Você vai aplicar essa alteração numa base que é irreal, né? Então, assim, na minha visão, esse dispositivo, além de inconstitucional, porque eu acho que ele advoga contrário à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, e não foi isso que a nossa Constituição propôs, ele cria problemas objetivos que vão ser vivenciados, que já estavam sendo vivenciados, mas talvez em uma menor escala, porque só no âmbito federal, principalmente naqueles contratos fiscalizados pelo TCU, e agora o município, estado, tudo vão ter que obedecer essa regra. Ele cria problemas concretos que, assim, vão precisar ser enfrentados no dia a dia com muita inteligência, né, por ambas as partes, e com muita, eu diria, até empatia,
né, de ambas as partes, da administração para entender qual a dificuldade do contratado em relação a isso, do contratado com relação, inclusive, à administração para saber que ela não pode descobrir essa regra. Né? Então, ou seja, sejamos criativos, no bom sentido, porque, de fato, os problemas existirão. Eu vou encerrar aqui, porque eu acho que eu já passei, inclusive, aqui do tema. Eu vou jogar a bola de volta para Alexandre e estou curiosa aqui para escutar Sérgio a respeito de algum desses pontos que eu falei. Muito bom, viu, Gabriela? Excelente. E aí me traz uma reflexão que se já era difícil antes de estar previsto na lei, bastando o medo de ser punido pelo Tribunal de Contas, imagine agora que o administrador público tem essa regra na lei, e não na lei de diretrizes orçamentárias, né? Na lei de licitações de contratos. Então, acho que para os particulares que contratam com a administração, essa regra ficou exacerbadamente robusta e muito difícil de ser pactuada. Mas podem surgir, de fato, circunstâncias específicas, né? E o Sérgio talvez consiga nos detalhar isso, que acabem inviabilizando aquilo que a lei quer, tentando transformar a realidade, mais uma vez, né? Antes de passar para o Sérgio, com essas provocações que fizemos, eu já percebi aqui que nós temos, e agradeço enormemente, tanto o Ricardo Alexandre quanto a Luciana Silva fizeram duas perguntas muito pertinentes, que eu faço questão, Gabriela e Sérgio, que nós destaquemos uma parte final do nosso encontro para a gente poder responder e debater essas perguntas dos nossos colegas. E instigo, obviamente, todos os outros membros aí desse painel nosso que estão acompanhando como participantes de fazer mais perguntas relevantes como as do Ricardo e a da Luciana. Sérgio, e aí? O que nós vamos ter com essa nova lei? Melhorou? Piorou? O que você nos diz? Alexandre, bom dia. Primeiramente a você, agradeço as palavras, né, em meu nome. Gabriela, minha parceira e conterrânea, bom dia. E a todos presentes, eu agradeço a presença de todos, em especial ao IBDIC pela oportunidade de estar aqui com vocês debatendo sobre esse tema realmente relevante. Então, tem alguns pontos interessantes aqui e acho que vou começar pelas provocações muito interessantes da Gabriela. Ela perguntou, Sérgio, olha, você conhece algum contrato que não tenha tido alteração? A resposta lógica, até mesmo pela complexidade dos contratos que eu trabalhei, é não. Ela faz parte, inclusive, do próprio processo de um contrato de alta complexidade. Porém, eu te respondo, Gabriela, que eu conheço contratos que chegaram mais perto do alvo, e o alvo, para mim, é custo, prazo e qualidade, daqueles que realmente não conseguiram sequer concluir. E isso tem muito a ver com a questão da gestão. E aí você vê, qualidade de projeto envolve, planejamento envolve, e um tema que essa nova lei traz de forma muito destacada, em que pese a RDC ter um pouco disso já, mas ela aqui trouxe com um peso maior, a questão da matriz de risco. Eu acho que esses pontos são elementos fundamentais para a gente ter um projeto que tenha um sucesso e um alcance maior daquela meta original que eu falei antes. Aqui eu tenho uma questão importante, e aí eu utilizo a provocação do Alexandre sobre a questão da responsabilidade do engenheiro que vai fazer o projeto. Lógico, como todos os profissionais que somos, nós temos responsabilidade, claro. Mas é importante que a gente entenda a temporalidade em que um projeto é feito e quando ele efetivamente é utilizado na licitação. A nova lei traz elementos novos, como, por exemplo, novos em que pese a RDC vai trazer alguma coisa disso, né? Ela traz a questão dos estudos técnicos preliminares, do anteprojeto, dos termos de referência, que são muito importantes para a gente ter uma maior assertividade em termos de projeto, mas a temporalidade é fundamental. Imagine você fez um projeto no ano 1, que envolve desapropriações, 10 anos depois você licita. Aquele projeto está completamente segurado. Você pega uma rodovia que tem uma capacidade de tráfego, uma utilização de tráfego naquele momento, no ano 1, 10 anos depois é outra rodovia, é outra demanda. Isso altera tudo. E altera as premissas que levaram aquele projeto como foi concebido. Então, esse é um ponto que a gente tem que estar em mente. E a matriz de risco pode nos auxiliar nessa fragilidade. Tá? Ela pode trazer para a gente elementos que suportem as empresas, como também os profissionais que desenvolveram o projeto, para que eles tenham as suas devidas defesas ou contingências em caso de eventual desconfiguração do projeto.
Eu acho que outro ponto também que a Gabriela colocou de forma muito interessante é a questão da manutenção do desconto em aditivos. É importante que a gente entenda que quando a gente faz um orçamento, é uma questão circunstancial. Naquele momento, naquelas condições, naquela situação econômica, você conseguiu, por exemplo, parceiros que te conferem desconto em determinado insumo. Você tem uma disponibilidade de recursos, mão de obra e equipamento, que te permite oferecer um desconto. Mas essa condição, ela não perpetua. E a partir do momento que você começa a colocar aditivos em quantidade em determinados serviços, eventualmente você pode não manter aquela condição, porque você já não tem as mesmas situações que permitam o desconto. Então, assim, do ponto de vista orçamentário, essa digamos assim, até perpetuidade de desconto, ela é irracional, ela não tem lógica, entendeu? Bom, assim, em termos de provocações aí da Gabriela e do Alexandre, eu acredito que eu tenha me posicionado e esclarecido algumas questões. Agora, eu queria falar um pouco da própria lei, e ela realmente, Alexandre, ela traz coisas muito boas. A própria matriz de risco, acho que é o ponto mais interessante que eu acho dessa nova legislação, a forma como ela coloca a matriz de risco numa mentalidade de gestão de risco. Isso faz parte das boas práticas. PMI, por exemplo, Instituto de Gerenciamento de Projetos, ela coloca a gestão de risco como um dos pilares nas boas práticas de execução de um projeto. Você tem a própria ISO 31000 e 31010, que fala da gestão de riscos e das técnicas para a obtenção de riscos, para o alcance dos riscos, mas tudo parte de uma mentalidade de risco, né? É importante que entenda que o que é risco para mim pode não ser para você. E esse talvez seja o nosso maior desafio. Estabelecer parâmetros lógicos para que possamos convergir no que é risco de uma parte e da outra parte. Observe aí que a gente tem, do ponto de vista do próprio EMAI, ele estabelece alguns passos para identificar e categorizar os riscos. É muito parecido também com a 31000. Legal, mas quando eu indico que aquele risco, para mim, isso é muito comum no mercado financeiro. Você é um investidor moderado, arrojado, conservador, então a sua visão difere da minha. E esse é um ponto que, culturalmente, a gente vai precisar amadurecer. A própria lei, ele indica lá, olha, a gente vai ter que desenvolver métodos, padrões, na verdade, no sentido de criar uma mentalidade sobre esses métodos padrões que devem ser utilizados na gestão dos contratos. Eu acho que esse é um ponto que a gente vai ter de maior desafio, né? Logicamente, a gente tem um desafio do projeto, que é um ponto importante, a gente tem um desafio dos riscos, mas a gente tem um outro desafio, que é a solução de controvérsia. E o que a Gabriela colocou, da celeridade das definições, ele é chave para projetos bem-sucedidos. Os projetos que eu trabalhei, que pude observar, toda vez que a gente tem as resoluções rápidas, a gente diminui custo, a gente consegue alcançar o prazo naquela forma mais, digamos assim, mais próxima do que estava previsto. E aí a gente tem a introdução do dispute board, né, dos comitês de resolução de disputas. Já tínhamos previsão de mediação e arbitragem no RDC, a gente tem agora o dispute board, que é um meio interessante, que também precisamos evoluir, precisamos trabalhar, amadurecer essa técnica para que a gente tenha um bom desempenho de projeto. Acho que é isso aí, Alexandre. Excelente, Sérgio. Muito bom. Inclusive, eu vou aproveitar esse seu ensejo como última manifestação. Foi uma das perguntas que nós recebemos aqui dos nossos colegas, né? O Paulo Nascimento, ele faz exatamente essa pergunta, que qual seria, né, a realidade dos contratos no Brasil, se ela está distante ou não do que ocorre no restante do mundo, no que concerne as disputas. E aí, Paulo, é exatamente esse ponto que o Sérgio trouxe. Uma das questões já comprovadamente bem-sucedidas em vários lugares do mundo é que, mesmo em contratos de infraestrutura públicos, em que o contratante é o poder público, há a previsão de dispute board, para poder dar solução mais rápida aos problemas que advêm no curso da execução desses projetos. Assim como outros métodos de solução de disputas, como a própria conciliação, mediação ou a adjudicação, como muito adotado no Reino Unido,
que inclusive introduziu isso no seu direito, né, na lei, obrigando a figura da adjudicação, que é uma similitude com o dispute board, podendo ser realizado apenas por um adjudicador, para dar soluções imediatas na hipótese de conflitos de contrato. Se Gabriela e Sérgio me permitirem, eu vou aproveitar e passar as perguntas aqui e abrir para nós podermos responder, né? Eu vou começar aqui com o Ricardo. O Ricardo, ele fez uma pergunta se a administração pública, a assertiva de que a administração pública tem limitação técnica, não seria melhor encarada com assimetria de informação, vez que a iniciativa privada dispõe de dados financeiros e custos totais da execução dos contratos? O Ricardo está certíssimo. Existem assimetrias, sim. Isso não apenas nos contratos administrativos, viu, Ricardo? A gente que lida com contratos privados também de direito da construção, né, de contratos públicos de obra, os contratos privados de obra, a gente vê essa assimetria generalizada. Atualmente, e a nova lei vem dar essa oportunidade, a condição de se utilizar o BIM ou outros métodos mais transparentes, que mantêm todas as partes numa posição mais simétrica de informação, né? Essa simetria, na verdade, eu acho até uma provocação que a Gabriela trouxe, por exemplo, existe uma certa desconfiança nas relações no Brasil, né? O Brasil não é uma nação, e aí tem vários institutos que ficam medindo índice de confiança. O Brasil tem baixa confiança nas relações entre as pessoas, em especial entre a administração pública e os particulares, e entre os particulares e a administração pública. Quer dizer, uma desconfiança generalizada. Isso é uma pena, isso é um esforço que nós vamos ter que fazer para poder mudar esse sentimento, esse ambiente. E por causa dessa desconfiança é que se introduziu o tema trazido pela Gabriela, né? Tanto no Tribunal de Contas da União, que começou com a identificação de uma possível julgada de planilha, né, de má-fé, como fraude, a passar uma regra geral, abstrata, que abrangesse todas as situações, mesmo situações de alterações de boa-fé, né, que acabam rompendo aquela lógica do balanço ou do desconto que o tribunal. Mas como todo mundo desconfia de todo mundo, então cria-se esses atalhos mal sucedidos, né, atalhos que não são eficientes para corrigir suposição de má-fé do outro, né, do parceiro, etc. Então, eu acho que você tem razão e tem métodos atuais tecnológicos que podem diminuir essa simetria. Sérgio, e Gabriela, vocês gostariam de fazer algum comentário sobre a pergunta do Ricardo? Sim, Alexandre, eu acho interessante essa provocação do Ricardo, concordo com ele, é evidente, e não era para ser diferente, existe uma simetria. E tudo bem, né? Assim, esse não é o problema, né? De fato, você não pode ter a expectativa de que o Estado conheça de certos tipos, ou da maior parte dos empreendimentos, tanto quanto uma empresa privada que só faz isso e que a função dela é obter lucro a partir daquilo. Esse não é o problema, né? Assim, eu vejo o desafio, a dificuldade o que é que se faz com essa simetria, né? Então, assim, é por isso que se fala muito hoje, eu acho que a lei avança numa administração pública mais dialógica, né? A gente tem aí um exemplo do diálogo competitivo, né? Que é uma modalidade que foi trazida pela nova lei de licitações, né? Que já era sucesso em alguns outros países em que o próprio privado constrói, vamos chamar assim, junto com a administração pública, né, o que vai ser futuramente disputado. Então, assim, eu acho que essa simetria, Ricardo, ela é natural, ela é esperada, e isso não é o problema. O problema existe com o que você faz para sanar essa simetria, né? Esse ambiente que a Alexandre falou muito bem, de desconfiança, é o pior cenário para você tratar essa simetria, né? Porque se você desconfia que o outro está mal intencionado, você não entende efetivamente o que ele tem de informação, então aquilo ali você recusa. Então, eu acho que a gente está caminhando, eu sou um otimista nesse sentido, eu acho que a gente está caminhando, né, para uma administração pública mais dialógica, para uma administração pública mais atenta às suas limitações, a respeito, inclusive, das informações, e trazer o privado e a conversa, o diálogo com o privado, certamente é o melhor caminho para a gente superar
eu não vou superar a simetria, mas fazer desse limão uma limonada, né? Não. Porque ela em si não é própria. Tem um dado, Gabriela, bom, que não é apenas a necessidade da administração pública de aperfeiçoar os seus mecanismos de acompanhamento até para diminuir essa simetria, mas o próprio particular também, ele tem obrigações, as empresas têm que melhorar. O Sérgio mesmo foi um precursor na implantação de um importante sistema de compliance, de integridade, de modo geral, de uma grande empresa de construção do Brasil, e que tem como finalidade não apenas não pagar propina, o que é o óbvio, né? Sempre foi o óbvio, mas mais do que isso, é atender os parâmetros da ética, das boas práticas, né? Da boa governança, atendendo o regulador. Então, isso é um conjunto de esforço, que é uma onda, tanto do particular aprimorando as suas estruturas internas de processos de governança, como a Gabriela bem indicou, a administração pública também melhorando suas estruturas. Eu gostaria rapidamente estou preocupado um pouco com o tempo, Luciana Silva trouxe uma questão sobre a preclusão lógica na hipótese, e aí eu entendi, pelo que eu entendi da pergunta dela, na hipótese de não haver a solução das questões no curso dos prazos estabelecidos no termo aditivo, né? Ou seja, o termo aditivo é o momento em que as questões têm que ser resolvidas. Se não forem resolvidas, gera preclusão lógica? É a pergunta que a Luciana faz. E aí é uma questão curiosíssima, porque a AGU já vem defendendo isso há mais tempo, né? Tanto que isso foi introduzido a pedido da própria Advocacia Geral da União, na nova lei. E eu entendo que sim, eu acho que nós, se quisermos dar segurança jurídica a ambas as partes, nós precisamos, como operadores do direito, e no caso do Sérgio, como engenheiro que domina a área de administração contratual, eu acho que nós temos que recomendar fortemente que essas questões têm que ser solucionadas. Se forem colocadas debaixo do tapete ou dentro de uma gaveta, aguardando o contrato finalizar, há grande risco, Luciana, demais colegas, de haver o reconhecimento da preclusão lógica, salvo, obviamente, alguma hipótese que inviabilizasse aquela solução da controvérsia no curso da execução do contrato e no momento anterior ao termo aditivo. Mas é algo que tem que estar evidenciado. Exemplo, eu peticionei, eu pedi, fiz uma reunião, ficou de se apurar por meio de uma prova pericial, ou de um laudo, ou de um parecer que pudesse ensejar a conclusão daquela dúvida surgida no curso da execução. Numa situação dessa, não há preclusão, porque a questão está em discussão. Mas se for ficar todo mundo silente, calado, como antes era o ambiente, a minha visão é que o judiciário ele vai reconhecer a preclusão e não mais lógica, né? A preclusão ela vai ser expressa de acordo com a própria ordem jurídica. Sérgio, você gostaria de fazer algum comentário sobre isso? Bem colocado, Alexandre. Justamente o que eu tinha falado antes. Independente da questão jurídica, não vou entrar no tema, não é minha área, mas a questão de fazer uma boa gestão pressupõe você estar resolvendo as questões o quanto antes. E se não é resolvida por algum motivo, que ela esteja devidamente registrada para que seja discutida com a sua prova pericial resguardada. Se você silencia, você acaba deixando o assunto para depois, e aí eu acho que não é uma boa gestão para o empreendimento e pode, efetivamente, você acabar perdendo seu direito. Que bom, obrigado. Gabi, você quer fazer algum comentário rápido para a gente passar para a próxima? Não, acho que a gente pode passar para a próxima pergunta aqui, que estou vendo tanta pergunta interessante aqui. O Getúlio, né, ele fez uma pergunta sobre quais são os principais problemas vivenciados de reequilíbrio quanto à pandemia. E aí, Getúlio, nós temos uma miríade, pelo menos a minha experiência, que eu tenho uma miríade de situações, né, de logística, de mão de obra, de turnover dentro dos empreendimentos, de aumento dos insumos, muito além daquilo que os índices contratuais têm capacidade de recuperar, né? Os preços todos dispararam. Então, você tem, dependendo do tipo de empreendimento, você tem quase que toda E aí, interessante que não apenas... O Brasil era mais gritante com isso. Só que a gente tem visto nos contratos internacionais
que isso é realmente uma realidade global, né? E tem que ser enfrentado. E o que a gente enxerga como solução, pelo menos o que a gente tem visto, não adianta ir para a briga. Isso aí como é uma situação que causou um problema generalizado, tem que tentar, a consensualidade. Gabi, por favor. Eu vi que Getúlio complementou, inclusive, a pergunta mais adiante, perguntando se a nova lei de licitações ela teria endereçado, de certa forma, esses problemas. Na verdade, como o Alexandre falou, a gente teve uma série de problemas, né, decorrente da pandemia, mas eu vou destacar e isso foi global, como o Alexandre falou, mas eu vou destacar um desafio específico, que é muito vivenciado no dia a dia dos reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de obra, que se chama o novo ciclo, as tabelas de referência. O que é que se viu muito nesses pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro? Eu acho que é muito evidente para quem trabalha com o setor que essas tabelas de referência elas têm uma dificuldade de absorver rapidamente essa variação de custo. E a pandemia foi uma coisa que os custos variavam de 15 dias, de 30 dias, de meses, e efetivamente essas tabelas de referência ela não absorvia essa variação. Então, você tinha o privado fazendo um pleito de reequilíbrio, porque efetivamente ele tinha um custo aumentado, né, por conta da pandemia, e depois, inclusive, veio a guerra da Ucrânia, que impactou também, e aí foi uma salada mista de problemas, mas é fato que impactou. E você tinha o gestor, ele olhava para o ciclo e dizia assim, tá, mas eu estou supostamente obrigado a seguir aqui essa tabela, e eu estou vendo que a tabela de janeiro de tal a março não variou, ou variou pouco, ou variou muito menos do que você está me dizendo, a partir de notícias de jornais, a partir de suas notas fiscais, seja o que for o método que você analisar. Então, acho que no Brasil existiu, Alexandre, diferentemente do problema global, um desafio a mais, né, para as construtoras diante desses inúmeros pleitos, porque, de fato, o ciclo ele não absorveu essa variação. E não sei nem se era possível absorver. Mas aí eu digo que o problema não é o ciclo. O problema, mais uma vez, é utilizar a tabela referência como um critério absoluto. Né? O gestor ele tem a perspectiva de que, se ele não seguir o ciclo, no outro dia o Tribunal de Contas está no pé dele. E nem sempre é verdade, tá? Eu acho que isso tem um pouco até de desconhecimento da postura do TCU a respeito das próprias limitações do ciclo. Isso é uma hipótese. Mas esse desafio, assim, tratando agora para a solução, né? Como é que poderia ser superado? Eu acho que com estudos profundos, muitas vezes, vamos dizer assim, patrocinados ou feitos pelas próprias consultoras, ou por organizações, né, mostrando efetivamente, porque, inclusive, ele tem que saber se colocar também no papel do gestor e da dificuldade que o gestor tem de deferir um pleito de reequilíbrio quando a referência que ele acha que o Tribunal de Contas manda ele seguir como se estivesse escrito em pedra, ela não reflete essa diferença. Então, eu vi casos muito bem-sucedidos de contratados que fizeram estudos sérios, com uma equipe grande, às vezes própria, às vezes terceirizando, para mostrar essa diferença, e vi casos muito insucedidos, e aí para o empreendimento como um todo, porque a consultora juntava 5 notícias de jornal e dizia, meu aumento de custo foi X. É óbvio que nenhum gestor público vai se sentir confortável, e não é para se sentir confortável, de deferir um peito de reequilíbrio financeiro nessa circunstância. Exatamente. Bem, dando sequência aqui, obrigado, viu, Gabi? Tem uma pergunta do nosso querido amigo Júlio, que ele gostaria de saber sobre a compreensão, como que tem sido a adoção do regime de contratação integrada pelo poder público e a plena aceitação dos seus premissas pelo TCU. Júlio, assim, eu posso te dizer, nós temos alguns casos desafiadores, o Tribunal de Contas, pelo problema da confiança, né, que a gente discutiu antes, ele tem muita dificuldade de entender a contratação integrada como um método que gere proteção à administração pública contra má-fé do particular. Então, ainda não houve essa aceitação plena, é um desafio enorme, em especial quando há oportunidades de ganhos de engenharia por alterações importantes que melhorariam o todo do projeto, a ponto de que o legislador acabou tentando encontrar uma alternativa no meio do caminho.
que vocês podem ver na lei, que é a contratação que é semi-integrada. Ela, semi-integrada, já prevê um projeto mais detalhado, em que o particular terá direito de fazer eventuais alterações, mas entregando aos órgãos de controle uma noção maior daquele projeto, daquele contrato a ser desenvolvido. Então, você tem a sua pergunta é muito pertinente, ainda não estamos totalmente preparados quando a gente identifica as decisões mais recentes, as antigas também, né, dos tribunais de contas, né? Já chegando aqui, nós temos a pergunta do Leonardo, que pergunta sobre a questão do Dispute Board, se seria um instrumento para conferir transparência à renegociação contratual, ou no contexto brasileiro seria uma etapa a mais para burocratizar e retardar a execução contratual. Bem, uma pergunta também muito pertinente. Eu gostaria para eu não ficar aqui tomando o tempo todo, ouvir o Sérgio, se você já tem essa visão, depois a Gabriela, e aí na sequência a gente já começa a preparar para tentar encerrar, né? Tem uma pergunta ainda do Diego, e para a gente tentar caminhar na direção do encerramento do nosso encontro. Infelizmente, nós temos 1 hora e é pouco tempo. Leonardo, eu particularmente acho que seria um instrumento de transparência para a renegociação contratual. Você teria mais pessoas participando daquele processo, dando visibilidade àquela questão. Tá? Seria uma etapa para burocratizar? Não seria. O Dispute Board não tem essa premissa. A premissa é a resolução no Dispute Board. Se ela for tratada efetivamente como Dispute Board, ela tem que tratar e resolver a questão. Agora, assim como a gestão de risco demanda ainda um aprendizado, uma consciência de risco, o Dispute Board também demanda essa conscientização, demanda o aprendizado com o tempo, o exercício do mecanismo. Você só fazer um comentário rápido frente ao que você disse, e já respondendo à pergunta do Leonardo, o IBDIC patrocinou como amicus curiae uma discussão importante no Tribunal de Contas da União. E lá o tribunal vem reconhecendo a importância do Dispute Board. Então, eu acho que é um esforço de mudança de cultura, ainda não está implantado, mas nós temos uma oportunidade de transformar o Dispute Board não como uma etapa burocrática a não ser cumprida pela administração, mas uma etapa relevante que leve o administrador a se sentir seguro de dar solução a conflitos que antes ele sozinho não se teria essa segurança, né? Está um pouco também na linha do que eu li aqui, da próxima pergunta que foi feita pelo Paulo Nascimento. E o Diego, ele pergunta se na alteração contratual quais seriam os parâmetros para demonstrar a não desconfiguração do objeto contratual. E seria possível utilizar, no âmbito da Lei 14.133, o conceito de infraestrutura associada aplicada no plano das concessões? Bem, Gabriela, você gostaria de responder para a gente se dirigir ao final? Sim, é interessante. Nosso conterrâneo também, Diego, né? Nosso EUCESP, Diego, também é pernambucana. É interessante sua pergunta, Diego. Qual é o parâmetro? Objetivo nenhum, né? Não existe parâmetro objetivo, né? É óbvio que tem situações extremas, você não pode ser contratado para construir um hospital e construir uma escola com o mesmo valor. Isso está muito claro, né? Você tem extremas que vão ficar muito claro que efetivamente há uma transfiguração do objeto da licitação. Tem outras situações que vai ficar efetivamente uma zona cinzenta, né? E vão comportar, inclusive, interpretações distintas de atores distintos. Ou seja, o órgão de controle vai entender de uma forma, o contratado de uma forma, a administração pública de uma forma. E o que é que isso traz para a gente de lição? E o que é que traz isso para a gente de ônus argumentativo? Não existe uma outra saída para você trabalhar com conceitos indeterminados, senão através de um ônus argumentativo, né? Você mostrar que, embora em certas situações você admite, e isso não tem erro, interpretações distintas a respeito do que até que ponto se transfigura ou não transfigura o objeto de licitação, mas você mostrar as razões pelas quais
você entende que aquilo ali não transfigura o objeto da licitação, e aí você vai trabalhar com a própria finalidade daquele empreendimento, né? O que é que englobava aquele empreendimento e o que é que está sendo acrescido, enfim, suprimido, modificado. Com relação à importação, digamos assim, na dinâmica do direito à infraestrutura, da infraestrutura associada, eu acho que a gente pode sim, né, utilizar alguns conceitos que são trabalhados ali, porque ali se trabalha também um pouco de qual é a finalidade daquela alteração, né? Se está vinculado ao propósito daquele empreendimento original. Mas eu não acho que a gente pode, talvez, importar completamente para um ambiente das contratações que não são de infraestrutura, né? Eu acho que ali existem questões até, de certa forma, mais complexas, mas que foram, ao medida do tempo, você conhece bem esse assunto, sendo superadas através de muito ônus argumentativo, a verdade é essa, né? De muito, se exaurindo muito essas discussões. Que bom. Bem, obrigado, viu, Gabi? Sérgio, também muito obrigado. Eu vou caminhar aqui para o encerramento. Obrigado a todos os nossos participantes, as perguntas realizadas. Nós continuaremos no ciclo de debates mensais tratando da nova lei. O nosso próximo encontro ocorrerá em março. Rapidamente a gente vai anunciar o grupo de painelistas e os temas a serem tratados. Um grande abraço a todos. As questões elas não se encerram aqui, como todos sabem. Temos muito esforço hermenêutico a desenvolver e na prática diária para aqueles engenheiros que estão aí à frente dos contratos de construção brasileiro, né? E aí não posso deixar de fazer um comentário que os engenheiros têm ganhado tamanho protagonismo que passam, inclusive a própria Lei 14.133 os trouxe, entregando a eles mais responsabilidade, passa a ser peças-chaves aí nessa formação da compreensão adequada que a nova lei terá para todos nós no Brasil. E por isso, o bom do IBDIC, que é um instituto não apenas de advogados, é um instituto em que nós temos bons engenheiros, bons arquitetos, boas pessoas do setor de seguros, todos ao redor da construção. Muito obrigado a todos, boa semana e nos encontraremos no mês que vem. Um grande abraço.